Wuhan ficou mundialmente conhecida em 2020 por ser o primeiro epicentro da pandemia de coronavírus, mas a cidade já era um dos principais polos tecnológicos do mundo e um dos grandes centros de desenvolvimento de carros elétricos. Empresas como a General Motors, a Peugeot e a Nissan já montaram bases por lá. Em parceria com a maior montadora do país, a estatal SAIC, a GM lançou o veículo elétrico mais barato do mercado, que custa em torno de R$ 24 mil. Nos Estados Unidos, a Tesla domina o mercado dos elétricos, que está em expansão. E empresas como a Uber estão modificando o modelo de negócios para se adaptar à nova tendência, prometendo utilizar apenas carros elétricos até 2040. A PUC-Rio também pesquisa aplicações de diferentes tipos de matriz energética em veículos mais inteligentes. É o caso do Centro de Desenvolvimento em Energia e Veículos, do Laboratório de Engenharia Veicular e do Instituto Tecnológico da PUC-Rio. A tal da descarbonização é a palavra do momento e o mundo inteiro vai se descarbonizar. As grandes empresas, algumas falando, Santander falando 2020, algumas falando 2030, aí entra a Apple, entra fábricas de café, entra GM Automóveis, entra todos os todas as petroleiras, né, tipo Petrobras, Total, British Petroleum, Galp, todo mundo está falando de descarbonização no máximo até 2050. Os carros elétricos têm vantagem de não lançarem gás carbônico na atmosfera, mas demandam grande quantidade de energia elétrica e ainda há poluição gerada pelas baterias. O veículo elétrico efetivamente polui zero na hora que você está andando com ele, mas para você produzir as baterias, você polui muito. Para você depois descartar as baterias, você tem um problema sério. E para você carregar as baterias, você precisa de gerar energia de alguma maneira. Mesmo com os avanços na produção de baterias, ainda faltam locais para carregar, e o carregamento completo demora. Esse é um ponto até que muito das pessoas que lá atrás tenham decidido a ter veículo elétrico possam ter decidido ao voltar ao veículo de combustão. Quer dizer, você não tem uma infraestrutura e também quando tem infraestrutura ainda, o carregamento ele não é fast charge, é um carregamento mais lento. Então, demora para você dar uma carga considerável no veículo. Então, esse é um limitador. A Neoenergia, empresa do setor elétrico, inaugurou em maio os primeiros eletropostos do projeto Corredor Verde. A iniciativa consiste em formar a primeira eletrovia no nordeste do país. Neste primeiro momento, foram instalados postos de recarga de veículos elétricos em shoppings de Salvador, Recife e Natal. Para atender ao aumento da demanda por energia, o país poderia ter um sistema inteligente, chamado Smart Grid. Ela possibilita a inserção de novas fontes, como as fontes renováveis, possibilita, por exemplo, que você consiga instalar a solar ou geração que a gente chama de geração distribuída, e aí possibilita também que você tenha uma geração de duas vias, ou seja, o consumidor, ele além de consumir energia, ele pode gerar a própria energia e injetar o excedente na rede elétrica. Se a regulação permitisse, poderia até vender, em alguns países isso acontece. Atualmente, o Brasil tem uma frota nacional de 40 mil veículos elétricos e híbridos. Por aqui, um carro elétrico não sai por menos de R$ 120 mil. Enquanto a tecnologia dos carros elétricos ainda não é totalmente acessível, muitos mercados recorrem ao veículo híbrido como transição. Então, você vê, por exemplo, que as projeções são o seguinte: você começa tendo um crescimento do veículo híbrido, praticamente não aparece veículo elétrico, ou veículo elétrico muito pequeno crescimento, aí de repente o veículo elétrico começa a crescer numa ordem muito grande, e o veículo híbrido começa a ficar meio que num patamar de crescimento praticamente nulo. Ele faz parte do processo da mudança tecnológica. E aqui no Brasil a gente vê isso, né? Os primeiros veículos elétricos, né, que são esses veículos híbridos que começaram a aparecer aqui no Brasil, são os veículos híbridos. A gente vai ter que seguir o mundo, porque um grande fabricante mundial não vai produzir veículos elétricos no continente A e B, e no Brasil
produzir um veículo convencional. Então, não tem jeito, a gente está fadado a seguir o que o mundo vai seguir, e a eletrificação é certa, né? Ela não vem, principalmente para o Brasil, nos próximos 2, 3, 5 anos, mas daqui a 10 anos ela vem.